Boa noite a todos. A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma Palavra de um Líder, nesta série sobre personagens bíblicos do Novo Testamento. Hoje gostaria de vos falar de uma personagem que aparece num breve episódio dos Evangelhos Sinóticos. Falo da sogra de Pedro. E sim, por muita admiração que isto nos possa causar, esse episódio pequeno em que Jesus curou a sogra de Pedro, a sogra de um dos seus apóstolos, tem muito para nos ensinar. E começarei por ler convosco este episódio nos 3 evangelhos onde ele surge. Vamos ler primeiro em Mateus, versículos 14 e 15, na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Agora vamos ler Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31, na Nova Versão Internacional. Diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre deixou e ela começou a servi-los. Por fim, vamos ler ainda Lucas 4, versículos 38 e 39, na Nova Versão Transformadora, que diz assim: Depois de sair da sinagoga, naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou e de imediato passou a servi-los. É importante lermos as 3 versões do mesmo momento, porque em cada uma delas encontramos pormenores que nos ajudam a chegar a um entendimento mais profundo dos ensinamentos que os evangelistas nos pretenderam comunicar ao registar este acontecimento. Sendo assim, irei dividir esta mensagem em 3 partes, correspondentes a pormenores que irei retirar de cada um dos relatos que lemos. A primeira parte desta mensagem surge do seguinte destaque da primeira leitura, em que diz acamada e ardendo em febre. Jesus estava de saída da sinagoga de Cafarnaum. Sabemos até que ele não estava sozinho nessa ida para a casa de Simão Pedro e de André. Lá chegado, deparou-se com uma situação complicada. Uma das pessoas que ali morava, na casa de 2 apóstolos consagrados e que andavam com Jesus, 2 apóstolos consagrados e que andavam com Jesus, tinha entrado a doença. Mas que doença? De que doença padecia esta mulher? De que é que estava doente a sogra de Pedro? Não sabemos. Não há registro na Bíblia da doença desta mulher, mas há o registro de um sintoma grave e descontrolado. Esta mulher estava ardendo em febre, ou seja, estava com uma febre muito alta. Naquele tempo não havia termómetros digitais para que com um pequeno toque se soubesse a temperatura desta mulher. Nem tampouco havia medicação antipirética acessível para que com facilidade a febre descesse. Mais ainda, hoje sabemos que a febre é um sintoma de uma infecção. E nesse tempo não havia acesso nem conhecimento do que é um antibiótico e um anti-inflamatório. Nada de nada. Apenas se tocava na pele de alguém, se sentia a carne ardendo e com panos molhados frios se procurava baixar essa temperatura excessiva. Era aflitivo ver alguém com febre. Era difícil lidar com esse sintoma assustador de um mal que quase sempre se desconhecia qual era. No entanto, a febre não é a doença, é o sintoma da doença. A doença entrou no lar de apóstolos, de pessoas que não apenas andavam com Jesus, como eram próximos de Jesus. Mais ainda, a doença entrou na família destas pessoas. E eu não me vou alongar mais por aqui, porque
isto desmascara claramente as ideias que por vezes andam por aí de que quem tem fé e anda com Jesus, é fiel ao Senhor, a doença não entra no seu lar e não atinge a sua família. Mas a verdade é que a febre é apenas o sintoma, não é a doença. O sintoma é o que se vê, é o que aos outros é manifesto, sobre aquilo que está infectado, doente, no interior do organismo. A sogra de Pedro, na manifestação externa da doença que dominava o seu corpo, ardia em febre. Hoje, não quero que olhemos para os sintomas que outros manifestam. Desejo que cada um que ouve esta mensagem olhe para os seus próprios sintomas. Acredita que esses sintomas que vês, que entendes, que percebes em ti, são sintomas de uma doença que está oculta, que está mais no interior, que está dentro de ti, corroendo a integridade da tua vida, colocando-te em extremo em perigo de vida. A febre é apenas o sintoma. Mesmo que não saibas o nome da doença, como não se sabe qual era a doença da sogra de Pedro, o sintoma é a manifestação da doença. A existência de um sintoma é sinal de uma doença. Por isso fica alerta. Entendo que existe uma manifestação de uma doença que não é a doença, mas é um alerta de que estás de facto doente. Há tantos sintomas que são manifestação de tantas outras doenças. Mas o importante não é a doença, é o sintoma que é um alerta. O alerta que o sintoma deve ser. Estou de propósito a evitar a dar o nome a esses sintomas, mas tenho a certeza que nesta hora, cada um e cada uma que me está a ouvir está a perceber que sintoma de alguma coisa errada sente na sua vida. É bom procurares perceber qual é a doença. No mundo natural é importante conhecer a doença que provoca o sintoma para que o tratamento seja o correto. Mas no mundo sobrenatural nem sempre é assim. Isto porque o sintoma é a manifestação de uma doença profunda, qual no fundo, em geral, tem apenas e um único nome: pecado. Pecado escondido gera o sintoma da falta de oração. Pode haver muitas razões para alguém não orar, não procurar ao Senhor. Pode, e há certamente muitas causas para esse mal, muitas doenças subjacentes a essa condição sintomática. Mas no fundo o que isso é apenas isso: pecado. Por isso é que o tratamento de todos esses sintomas de doença espiritual é sempre o mesmo: reconhecer, pedir perdão, arrepender-se e mudar de vida. E estou apenas dando um exemplo. Eu sei que posso ser acusado de simplista e que as coisas são um pouco mais profundas e difíceis. Eu sei disso, eu acredito nisso, eu falo disso. Mas também sei que a profundidade de todas essas problemáticas resume-se a pecado, que serve de barreira entre nós e Deus. Mas volto a reforçar que entendamos todos, que isto se aplica às realidades dos sintomas de doença espiritual. Ninguém se sirva destas palavras para afirmar que a doença física entra nas nossas vidas, dos nossos lares e nas nossas famílias porque existe pecado oculto. Nada disso. Estou falando e afirmando dos sintomas de doença da vida espiritual. A segunda parte desta mensagem surge do seguinte destaque da segunda leitura: e ela começou a servi-los. Há algo de comum em todos os três relatos deste episódio da cura da sogra de Pedro. Sempre está escrito que esta mulher, depois de curada, se levantou e começou a servi-los. Esta mulher, naturalmente, enquanto estava cheia de febre, era incapaz de realizar qualquer trabalho, de desenvolver qualquer esforço.
E, como em todas as casas, havia ali muito que fazer. Era uma casa onde viviam pelo menos 2 famílias, e por isso certamente o trabalho abundava. E mais ainda quando havia visitas, sobretudo visitas importantes, como era Jesus. Mas alguém que arde em febre é incapaz de trabalhar. Numa casa, nada mais pode fazer do que ficar acamado, prostrado, com as forças roubadas pela intensidade da febre. Assim estava esta mulher, mas foi curada. E o seu corpo foi libertado da febre. O que lhe sugava as forças foi retirado do corpo dela. E aí ela simplesmente se levantou e foi trabalhar. Trabalhar. Sobretudo na recepção das visitas. Meus irmãos, estar prostrado, acamado, é coisa de gente doente. Alguém cansado pode estar prostrado enquanto descansa e recupera forças. Mas quem nunca recupera forças, ou está cansado sem ter trabalhado, está prostrado no momento do trabalho, como estava aquela mulher numa altura em que a casa recebia visitas, é porque está doente. Seja no corpo, na mente ou no espírito, está certamente doente. Porque quem está saudável, curado, sarado, liberto, no momento do trabalho, trabalha. A sogra de Pedro ensina isto. Ela só esteve acamada enquanto a febre a dominava. Logo que esta se foi, ela trabalhou. Tu trabalhas? Quando trabalhas? Trabalhas só para a tua casa e família? E para esta visita chamada Jesus, tu trabalhas? Trabalhas, ou seja, tens trabalhado? Cansas-te? Fazes coisas que às vezes até não apetecem, mas sendo o teu dever, tu ali estás? Trabalhar implica sair do conforto. Trabalhas? Não trabalhas? Estás doente. É um sintoma. E lembra-se do que falámos há pouco acerca de sintomas? Há um clamor. Há um clamor por despertamento da prostração espiritual. Há uma chamada a sairmos da cama confortável em que o mundo nos amarra. Sai daí, meu irmão. Minha irmã, sai da prostração, sai do cômodo da cama. Isso é sintoma de doença. A terceira parte desta mensagem surge do seguinte destaque da terceira leitura. Diz assim: quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre. Nos relatos diferentes que lemos, afirmam que informaram Jesus acerca da febre da sogra de Pedro. Noutras traduções está escrito que disseram a Jesus. Porém, neste trecho de Lucas e nesta tradução na Nova Versão Transformadora diz que as pessoas que estavam ali na casa de Simão e André suplicaram a Jesus por esta mulher. Nem preciso quase dizer mais nada para que fique clara a importância da súplica aos pés de Jesus. E esta palavra súplica é uma palavra importante, que é a expressão de um comportamento completamente em contraciclo com o comportamento dominante. No dicionário online Preberan afirma que a súplica é uma oração humilde. A súplica é um tipo especial de oração. É verdade que aquelas pessoas tinham um acesso físico a Jesus. Ele estava ali ao pé delas. As suas súplicas eram dirigidas a Jesus de uma forma fisicamente direta. Hoje nós mantemos o privilégio de termos acesso direto a Jesus. Não é certamente um acesso físico, e isso pode trazer às vezes algumas dificuldades a alguns, mas continua a ser um acesso direto.
E a súplica a Jesus implica, por isso, um acesso direto a Jesus. Implica dirigirmos-nos diretamente a Deus, sem intermediários, artifícios, desvios, complexidades de cultos, complicações religiosas. A súplica a Jesus é uma oração dirigida diretamente. Mas além disso, a súplica implica outra coisa, que é a humildade. Aliás, vou ser ainda mais incisivo. A súplica implica humilhação. No mundo em que tens de ser vitorioso, o suplicante reconhece a sua derrota. No mundo da autossuficiência, o suplicante reconhece a sua dependência. No mundo que exalta as capacidades humanas, o suplicante declara a sua incapacidade. No mundo da exaltação pessoal, o suplicante escolhe a humilhação pessoal. Por isso é que a súplica é um tipo tão especial e tão comovente do coração de Deus, porque é uma oração que começa pela humilhação e passa pela expressão concreta da necessidade do suplicante. Mas devo lembrar um pormenor importante neste texto. Suplicaram a Jesus pela sogra de Pedro. A preocupação das suas almas era aquela mulher. A sua angústia era a doença de outra pessoa. E foi isso que as levou a suplicar. A nossa vida de oração torna-se muito mais gratificante e frutífera quando se torna altruísta. Ou seja, quando dedicamos mais preocupação e tempo a levarmos a necessidade do próximo em oração a Jesus, do que quando nos centramos apenas em nós, no que precisamos, do que desejamos e do que ansiamos. Muitas vezes alcançamos a nossa resposta, o milagre de que necessitamos para a nossa vida, quando estamos aos pés de Jesus pela necessidade do outro. Como vimos, irmãos, neste pequeno episódio da cura da sogra de Pedro, aprendemos tantas e preciosas lições. Todas elas muito importantes para a nossa vida, as quais vamos resumir em 3 lições. Primeira lição: a febre é apenas o sintoma da doença. O sintoma de doença espiritual é apenas a manifestação profunda de um pecado que existe na tua vida. Segunda lição: a sogra de Pedro apenas esteve prostrada e acamada enquanto esteve doente. Assim que foi curada, ela levantou-se e trabalhou. Manter-se prostrado e no conforto da cama é sintoma de doença espiritual. Levanta-te e serve. Terceira lição: vai à presença de Deus com súplicas, diretamente a Ele, e com humilhação e altruísmo, levando o próximo e a sua necessidade aos pés de Jesus. O desafio, irmão, é que percebas os sintomas que podem existir em ti de doença espiritual, que percebas que isso esconde algo mais perigoso que precisas de cortar da tua vida. O segundo desafio é que te lances de vez no serviço de Jesus. É isso que é normal em quem está espiritualmente saudável. O último desafio é que pratiques a oração com humilhação em prol das necessidades dos outros. Um abraço fraterno a cada um dos irmãos e o meu muito obrigado por terem assistido a esta mensagem. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma.